Então, super obrigada, assim. Mas é um dia confortável, hoje é feriado. Eu acho que você escolheu muito bem, 1º de maio, que é o mês que se inicia com uma data importante, que é o Dia das Mães. Eu achei que tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu Exato. achei que é um momento adequado. É um feriado no meio da semana, que na verdade hoje eu tive só uma confraternização familiar na hora do almoço. Uhum. Então, aqui eu estou acabando, aproveitando para finalizar um livro novo que vai todo mundo gostar demais, muito. E está Mais numa um, fase né? Mais um, eu tenho mais vários aqui. um. E eu tô, vai ser muito bom. Esse livro você vai ver como vai gostar, você vai gostar muito e todo mundo vai gostar. E tem outros participantes que estão escrevendo. Vai ser Legal. um assunto interessante. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu começo a falar demais Eu e eu não quero adoro que. cutucar para descobrir as coisas. Mas é pode cutucar, mas aqui não sai nada. Sou bem treinado para cutucar e eu não falar nada, porque eu estava comparando que escrever um livro, e tem mais autores me ajudando aqui, é que nem você construir um prédio de 20 andares. É, Você constrói rapidinho até os laje. Quando começa o acabamento, os é o detalhe detalhes, final, né? É o aí detalhe final. começa a demorar. A gente vê, ainda mais que tem outros autores junto comigo, e eu sou eu quem edita o livro, eu tenho que ver onde está repetido, onde não está, se o formato da escrita está igual. Dá um trabalho, mas eu gosto disso. É aquele trabalho que eu gosto disso, e me dá um trabalho. Eu já corrigi mais um pouquinho de um texto final, que é um assunto super interessante e inovador, que é tão Uhum. inovador que, para eu entender, demorei. Eu estou escrevendo duro mesmo, é passar por uma linguagem fácil das pessoas entenderem. De entenderem, O livro exatamente. que eu escrevo é destinado às pacientes, às mulheres. Esse assunto vai ser destinado a médicos, sem dúvida nenhuma, profissionais da saúde, nutricionistas, para todo mundo vai ser muito bom. Mas a quem eu quero atingir de verdade são as pacientes. Eu vivo para as pacientes. Então, é um prazer que eu tenho e eu gosto disso, é uma coisa incrível. Como eu gosto de ir para congresso, fui agora para um de endometriose e adenomiose, vou para Amsterdã, vou para o americano. Isso é uma coisa que movimenta muito e eu movimento como você movimenta muito também essa parte, né? Nós gostamos daquilo que a gente faz. E quando eu falo que você é embaixadora da ovodoação, ovorecepção, eu falo, já comentei, já escrevi isso, que existe a era pré-Lula e pós-Lula. Como eu estou há muito tempo nessa vida, eu lembro quando não existia a rede social, ninguém falava nada para entrar no assunto de ovodoação, era uma coisa muito difícil, muito complicada. Hoje em dia, não só você, como outras pessoas se expõem, mostram que fazem, ou vão fazer, ou fizeram com ovos doados. Isso mostra que é um procedimento lindo, maravilhoso, e você dá esse exemplo, como é lindo e maravilhoso, as pessoas se espelham em você e acabam tendo a oportunidade que não teriam se você não houvesse, não existisse, outras pessoas Uhum. também, e ver que isso é uma coisa normal e a felicidade vem, porque o óvulo, como eu já falei, é um texto meu, que é só uma gotinha de água doce no meio do oceano. O que No vale meio do é oceano. tudo que está em volta de você e você prova que é isso mesmo que acontece. É só uma coisa minúscula, perto da grandiosidade de ter uma família e ser mãe, né? É verdade. Nossa, doutor, que linda, assim, suas palavras, assim. Você sabe que eu me sinto muito agradecida e honrada por Deus ter colocado o senhor para ter sido a ferramenta, né, o instrumento para que eu chegasse às minhas filhas, né? Então, hoje, quando eu vejo, eu até falo para as pessoas, né, eu não tinha noção do que seria, né, tudo que eu estava passando e o que viria pela frente, né? Porque a gente tem um monte de medos. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, tinha que ser do jeito que foi, com as pessoas que foram, com as perdas que eu tive, com o tempo que levou, né, com todas as histórias, porque eu acho que eu me sinto preparada por Deus para ter passado por todo o processo, eu não passei pela doação de sêmen, né? Então, eu me sinto capaz de falar e de levar a voz para o paciente, exatamente como o senhor falou sobre o livro, sabe? Levando a linguagem de paciente, do consumidor final, sabe? Quando eu trabalhava com tecnologia, o computador quebrava, a gente falava assim, chama o cara da TI. Aí o cara da TI mexia num monte de coisa, num monte de código, e ele falava assim para a pessoa, para o usuário, ah, é só um botão, agora liga, desliga. E funcionava. Então a gente precisa entender que para falar com o paciente, não adianta a gente falar aquela linguagem que ninguém vai entender, né? Elas vão sair com uma interrogação gigante. E aí, quando passou tudo, assim, isso já tinha no meu coração, sabe, de compartilhar a minha história. Então, assim, o senhor foi a primeira pessoa que me convidou para fazer a primeira live. Então, a minha primeira live foi contigo.
Depois a segunda também foi. Depois a primeira com o Roland também foi. E a primeira matéria que eu fiz na UOL foi contigo junto, né? Que foi, as meninas nasceram em abril de 2018 e foi em setembro de 2018. Elas tinham 5 meses. E desde então a minha vontade de falar mesmo, né? Tanto que saiu a minha história na Razões para Acreditar, porque eu realmente falo. Eu vejo qualquer coisinha, eu vejo a bola quicando, eu falo, eu vou chutar a ovo doação. Porque a gente precisa quebrar esse tabu, né? Esse preconceito, assim. É óbvio que não é só a minha história, tem a Karina que fala, tem a menina, a Tentantes, que vai para adoção, tem uma série de pessoas que falam. E eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante a gente não ter egos, né? Exatamente isso. Não importa quem veio, se eu sou primeira, se eu sou segunda, se eu sou terceira, o que eu quero é uma legião de mães através de óvulos doados e que a gente dê as mãos todas e que esses laços saiam voando para o mundo inteiro, falando, gente, é possível, né? Você tem chance. E a coisa mais linda, eu vejo as minhas filhas, de verdade, eu falo, gente, eu queria que o mundo vivesse o que eu estou vivendo, né? Então eu me sinto realmente muito preparada e abençoada, e cada vez que eu faço uma live ou que eu faço alguma coisa, eu aprendo mais. Então, para mim é super importante tudo isso que eu tenho vivido, que eu nunca imaginei que eu ia ter uma virada de carreira, né? E Não. tá fazendo o que eu estou E fazendo. Então, você super fala obrigada. e você mostra isso na sua maneira de você se expressar. Você mostra a sua felicidade, sua e do Roland, que muitas vezes está por aí sempre. E eu, quando eu fiz aquela live que eu botei uma visão masculina, foi muito legal também, Foi. porque muitas vezes, já né, falando sobre a doação, você tem mais dificuldade com o marido em aceitar do que a própria mulher. E eu até compreendo isso, eu sempre procuro coordenar essa conversa, que eu entendo o lado dele negar como uma prova de amor, porque ele ama a mulher dele, que é o DNA dela. Mas mostrando que nada disso importa no amor que vai existir naquela família, é uma maneira, quando o Roland participou, ele contou uma história que eu repito muitas vezes, qualquer hora eu comento com você, que eu adorei, e que foi até fala de um amigo dele, que ligou para ele, que tinha perdido um filho, Um e filho. depois o amigo conseguiu, porque o Roland que apoiou, que falou isso mesmo, eu sou muito feliz dessa maneira, e esse amigo ligou agradecendo esse apoio que deu, porque ele conseguiu tornar a família dele, ele mais feliz e a mulher também. É, Lógico que ele ter perdido uma filha não substitui a nova criança, mas que ameniza a dor, a gente não tenha dúvida, não tem dúvida nenhuma. Esse claro. sentimento todo você passa com transparência, e isso que agrada a todo mundo. E hoje em dia, quando alguém pergunta, vou falar sobre ovo doação, eu dou os e-books explicando passo a passo, falo algumas coisas, e já anexo o seu Instagram, porque é uma maneira de eles terem maior intimidade, proximidade com quem vivenciou isso, e vai olhar para sua família e vai enxergar com mais naturalidade, facilitando ela ter a sua própria família e ser feliz, porque eu, se vou contar uma coisa para vocês aqui, eu estou nesse exato momento aqui na minha casa, com a minha filha mais nova e a minha neta, que por uma situação particular, ela ganhou o bebê há pouco tempo, eu coloquei no Instagram, mas o marido dela teve um probleminha de saúde, teve que fazer uma cirurgia do coração, que está bem, já recuperou, está ótimo, mas ele está em casa e não pode fazer esforços, então ele está na casa dos pais dele e ela está aqui, eu estou cheio de criança, então está uma coisa muito interessante, já está vindo de chorinho, fala, deixa chorar, deixa chorar. Então, você ver uma família, e é isso que a gente quer para as nossas pacientes, é isso que a gente deseja para ela, ajudar elas a construírem as suas famílias. Porque nós Exatamente. acreditamos na família. Eu acredito na família. E isso você faz muito bem, e eu apoio muito isso tudo também. E é isso que eu quero, meu trabalho é esse, ajudar as pessoas a terem as suas famílias. Eu só quero comentar assim do meu processo, né? Quando foi, né? Por causa da maternidade mesmo, e, e porque eu sempre, eu não sei se você lembra, mas eu falei, né? Eu não queria ser mãe, eu realmente não queria ser mãe. E aí, quando eu me deparei na sua frente, né? Eu nem vou voltar a história como foi, porque na minha página, gente, eu falo bastante, tá? Sobre a minha história. Mas o fato é que eu não queria ser mãe, eu não tinha informação sobre congelamento de óvulos, uma série de opções que as pessoas têm hoje, né? E isso eu sempre falo. Se eu tivesse a chance de ter congelado, obviamente eu teria feito. Isso não diz respeito, não tem nada a ver em eu estar feliz ou não com a maternidade através de óvulos doados. Mas é uma coisa que eu quero passar para vocês. Por quê? Não é um processo que qualquer pessoa faça. Eu sou uma pessoa evoluída, um ser evoluído, gente, não foi nada fácil. Eu fazer isso que eu estou fazendo hoje, levou um tempo, né? É um processo. E hoje eu me dou bem com isso, né? Hoje eu já tenho um orgulho de abrir minha história. Escrevi um livro, estou escrevendo o segundo. Então eu tenho prazer disso. As minhas filhas sabem da história, elas falam que elas são sementinhas. Toda vez que eu vou para o Brasil, e eu estou chegando, doutora Arnaldo,
eu levo as meninas para o doutor Arnaldo ver, para elas verem a história Adoro, delas, né? adoro. E aí elas chegam na clínica e vê aquele mural, assim, com as crianças, né? E elas ficam, assim, encantadas. Eu lembro que da última vez, eu não sei se o senhor lembra, que ela falou assim, ai, doutor Arnaldo, põe outra sementinha na barriga da mãe. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Eu Então, topo, eu topo. não, eu não topo de jeito nenhum. Olha, eu te indico um monte de gente para você fazer, não vai faltar isso. Mas comigo, não. Então, gente, para mim é tão gostoso isso, essa relação das minhas filhas saberem da história delas, e elas falam, o tio Arnaldo. Quem é o tio Arnaldo? Elas falam que a mamãe tinha problema nos ovinhos, que juntou com as sementinhas do papai, que um beija-flor deu 15 ovinhos, e que aí colocou os ovinhos na barriga. Então, para elas, a minha gestação são sementinhas que foram colocadas na minha barriga, e é isso que elas precisam saber hoje aos 6 anos. Só que isso é uma construção que quando elas estiverem com 15, isso está muito aberto na cabeça delas. Né? Então, é um preparo que eu vou fazendo para a vida madura e para ser mais fácil esse processo. Né? Então, e eu acho que eu sou a favor, eu acho não, eu sou a favor sempre da verdade, porque todo mundo tem direito de saber, né, a sua origem. E a gente também tem que pensar, doutor, na tecnologia que cada vez está com inteligência artificial, tal, com DNA, exames, essas coisas todas, a gente precisa desamarrar, tirar essas amarras, né, eu acho, porque qual que é seu sonho? Se é ser mãe, vive esse momento que está acontecendo hoje, né? E eu acho que a gente não pode perder tempo nesse sentido. Mas você falou sobre que na sua época você, no momento, não queria ser mãe. Eu escuto muito isso, e aí eu falo aquela frase, eu também fiz um texto, se você não quer ser mãe, tem certeza que não vai querer no futuro, congele os seus óvulos. Porque se no futuro você realmente não quiser ser mãe, você poderá descartar seu óvulo, doar para alguém, e você vai decidir seu futuro. Mas se você não congelar seus ovos e mudar de ideia e passou da idade, quem vai decidir o futuro é a natureza, não é você. Uhum. Congele seus ovos e você decide o seu futuro, não a natureza. Mas todo mundo passa por isso. Mas a gente vai tentando e tem muita. Hoje em dia já o mundo também mudou muito em Mudou e relação a. vai mudar muito, né? Vai vir muitas coisas por aí também. E eu acho assim, quando as crianças hoje em dia, né, dos últimos 5 anos para cá, 6 anos para cá, quando elas tiverem um discernimento, tiver com 15 anos, sei lá, vai ser uma coisa tão normal, né? As formas de família que hoje crescem, as minhas filhas mesmo na escola têm isso, sabe, doutora Arnaldo? Aqui nos Estados Unidos, elas chegam aqui, tem as pessoas com religiões também. Então, uma vez elas falaram, ah, mamãe, a professora falou que homem não pode ter filho. Eu falei, filha, pode. Ela falou, não, ela falou que não pode. Eu falei, é que ela está enganada. Mas se ela se atualizar, porque as coisas mudam, eles podem ter filhos de outras maneiras, né? Mas ele também pode. Aí eu falo para ela, você lembra que o tio Gustavo e o tio Robert? Eles são dois papais, né? E eles podem, eles têm o Marco e a Maia. E aí elas vão trabalhando isso na cabeça. E eu faço questão de que elas convivam nesse ambiente, né? Nesse ambiente diverso, para que elas respeitem o próximo, porque elas sejam respeitadas também. Né? Eu Isso no acho que isso mundo também é cada vez importante. está assim, tanto é que quando eu coloquei que o foco seria não só doação, mas também produção Exato. independente ou como nós falamos hoje em dia, gravidez A solo, comunidade LGBTQIA+. filhos, Uhum. porque tudo são novos formatos de família. E eu comentei nessa que totalmente das crianças, nas classes, na sala de aula, ia ter filhos de produção independente, ou mãe solo, Claro. ovo doação, casando afetivos masculinos. Membro Mas doação, ficamos barriga solidária, útero de substituição, e não é porque provavelmente a mãe teria um problema. Então, assim, existe essas formas, e que bom que existe essa forma, sabe, doutora Arnaldo? Porque eu olho para trás, gente, e penso assim, se não tivesse essas oportunidades, eu não sei como que seria a minha vida. Eu acho que eu seria uma mulher frustrada, talvez eu fosse bem-sucedida, muito bem-sucedida profissionalmente, mas muito provavelmente eu seria uma mulher frustrada por não ter conseguido, por não ter tido informação, né, por não ter dependido 100% de mim, porque obviamente se eu soubesse um terço do que eu sei hoje, eu teria feito tudo diferente, óbvio que eu teria feito, mas hoje eu vejo assim, se não tivesse isso, eu não sei como seria a minha vida sem as minhas filhas. Né? Se não tivesse a ciência, a medicina, né? Eu sempre digo para as pessoas, gente, eu sempre fui super independente, falava para todo mundo que eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Quando eu vim com o Rolando aqui para os Estados Unidos, eu falava, não precisa me ajudar que eu faço tudo sozinha. E para a coisa mais importante da minha vida, eu precisei de 10 mãos, que foi a de Deus, foi a do Dr. Arnaldo, foi de uma doadora, foi do Roland, foi a minha também, né, que eu gerei. Então, assim, precisei de 10 mãos, como que hoje eu mudei completamente o discurso, né, hoje, depois das meninas, eu mudei muita coisa, assim, e aí eu me dou, porque eu falo, cara, como é importante isso, e a gente não tem essa visão, né, talvez a maturidade dê isso pra gente, mas que bom que existe a medicina e a ciência, e que bom que foi nas suas mãos, doutora Arnaldo. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade, mas cada vez que tem uma nova criança que me trazem para fotografar e quando agradecem,
é uma realização profissional e aquilo que eu acho que todo médico que trabalha com medicina reprodutiva tem a alegria que eu tenho de você estar ajudando alguém a formar sua família. Eu acho que é um sentimento incrível. E a gente quer trabalhar muito e fazer cada vez mais. Então, essa decisão de cada vez estar melhor e se dedicar mais, alguns acham que é uma dedicação que é sacrificada. Não é sacrifício nenhum para mim. Não é sacrifício. É uma coisa tão normal, habitual, porque você quer resultado. E cada vez que um caso não dá certo, a gente chora da nossa maneira com a É isso paciente. que eu ia te perguntar, doutor Arnaldo, porque muitas vezes as pacientes, elas têm um sentimento e elas trazem isso para mim, de, o médico não se importa, porque para ele eu sou um número, e eu falo para elas, eu falo, gente, eu sei que vocês têm esse sentimento, porque eu também já tive esse sentimento, só que mudou quando cada perda que eu tinha, quando eu tive, eu acho que você lembra disso, a primeira falha de transferência que eu tive, né, que eu transferi 2 embriões, eu tinha 4 embriões, era no meu aniversário, deu uma falha de implantação e eu tinha certeza absoluta que eu ia engravidar, que não tinha problema nenhum. Eu lembro que o doutor Arnaldo me ligava e eu falava, eu não posso falar contigo, é o dia do meu aniversário, o senhor lembra disso? E Lembro, aí, lembro, lembro. Lembro. Você e, saiu de casa, até sair para de fora. exato, e aí aquilo me machucou tanto, porque eu falei, cara, eu tinha certeza que ia dar certo, né? E aí eu falei, doutor Arnaldo, o senhor fez alguma coisa errada. E o senhor falou, não tem problema, existe um exame que você pode fazer para comprovar isso, que foi o ERA, e eu fiz o ERA aqui nos Estados Unidos até. E aí tava tudo certo. Então, na segunda, eu falei, putz, na segunda vai dar certo. Eu engravidei. E aí, com 8 semanas, vocês felizes, me mandando. Eu guardo todas as mensagens, né? A Mari, todo mundo feliz, tal, não sei o quê. Com 8, 9 semanas, Cais era o beta, eu tive a perda. E aí eu falo, cara, acabou, o que que a gente vai fazer? Então, assim, quando eu falo para as pessoas, eu falo, gente, não acredite, não cria uma expectativa, porque não tem regra, né? Então, e outra coisa que eu falo de sentimento, de empatia, é de quando eu cheguei no Brasil, que a gente foi conversar, a primeira coisa que você falou era, tipo, eu até me imagino assim, era com lágrima nos olhos, sabe? E tentando falar, eu tô contigo, sabe? A gente tá junto nessa. E isso, para mim, eu falo para todas as pacientes, se você não tiver isso com o seu médico, não vai, não vai colar, porque se você não tiver uma confiança de falar, eu vou entregar na mão dele, porque o problema não é dele, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou trocar de médico. E aí eu faço a pergunta, por quê? Se você não gosta dele, se você tem uma questão de que não está alguma coisa bem, se você tem alguma desconfiança, eu sou a favor que você troque, porque você precisa estar à vontade. Agora, se você não quer trocar porque não deu certo, eu de você esperaria, né? Porque a gente tem que entender que o problema somos nós. Eu vou mudar de médico, eu vou mudar de problema, eu vou pegar eu e vou levar para outro médico. O problema vai continuar existindo. Então a gente precisa dar a chance do tempo existir, né? Dos caminhos que Deus traçou para a gente. Só que isso eu falo porque eu vivi já isso, e já, né? Tive sucesso. E eu entendo todas as pessoas e não minimizo a dor de ninguém, porque eu sei que ela é real e ela existe, né? Até uma falha de implantação é um luto para a gente, porque a gente teve uma perda. Ali foi uma perda de um processo de 2 embriões, entende? E tem médico que fala, não, nem liga, né? Eu recebo muita coisa disso também, sabe, doutora Arnaldo? Nossa, o médico nem me ligou, ele nem me atendeu, mandei não sei quantas mensagens. E eu falo, gente, desculpa, eu não tive esse tratamento que vocês falam, eu não tive, eu fui muito abençoada, porque às vezes eu não tinha do doutor Arnaldo mesmo, né? Mas eu tinha da Mari, eu tinha das pessoas dele, eu tinha da equipe dele, e eu me sentia até mais segura com elas, né? Normal, À vontade para falar do que normal. com ele. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer essas pautas também, doutora Arnaldo, porque, e não é que é para a mulher mais velha, né? Eu sempre falo isso. A gente precisa quebrar esse paradigma de que ovo doação é para mulher mais velha, né? Existe aí uma série de fatores, mulheres com problema genético, né? Que precisa dos óvulos doados, mulheres que estão entrando em tratamento de câncer, a gente está vendo hoje cada vez mais jovens até, que nem têm a informação do congelamento, né, também precisa do congelamento. O casal não afetivo masculino dos óvulos, o casal não afetivo masculino também precisa dos óvulos, né? Então, assim, a gente vai vendo o processo, por isso que minha voz cresceu tanto, e aí eu abracei toda essa comunidade LGBT, maternidade independente. Tem maternidade independente que fala, Lúlia, eu vou fazer com a embridoação. Não dá certo, ela fala, não, eu acho que eu vou fazer com ovo doação e sêmen doação, porque eu quero construir isso, né? Eu não quero ganhar pronto. E tá tudo certo o formato que você vai colocar, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essas pautas também. Doutora Arnaldo até fiz um stories, porque muita gente fala assim, mas só tem o doutor Arnaldo na clínica. Eu falo, não, gente, tem pessoas tão competentes, tem o Rogério, e tem a doutora Paula. A doutora Paula foi a que descobriu que eu estava grávida de gêmeos, que o doutor Arnaldo nem estava, que eu estava com sangramento, né? Então, assim, existem outras pessoas que eu até quero fazer uma live com eles também, porque eu acho que é legal.
E aí eu quero trazer esses outros temas, né, para a gente começar a responder perguntas e a gente entrar nessas questões mesmo. Hoje eu tive algumas perguntas que eu também te marquei para isso. Eu Então eu vi. acho que a gente precisa aproveitar esse momento que a gente está, que é feriado aí, que eu tô de boa aqui, eu já fiz uma chantagem emocional com as meninas. Então, e a gente passar essas informações, né? O que você acha? Não, eu acho, aliás, você comentou uma coisa e veio uma pergunta para mim também, para a minha caixinha de perguntas, o que era melhor fazer com óvulos e espermatozoides doados, porque é uma gravidez solo, ou embriodoação. Então, só como alguém me mandou essa pergunta, eu já falo aqui já nesse momento, que aí é uma escolha muito complexa, porque lá no IPJ temos pacientes que doam embrião, mas não é uma tarefa muito comum o paciente doar embrião. Eu normalmente tento convencer a doar os embriões quando elas querem descartar, porque embora do ponto de vista ético e legal seja normal você descartar o embrião, eu tenho um apego ao embrião e falo, não, doa para alguém porque você, se eu fosse um embrião, eu gostaria muito mais de nascer numa outra casa. Então, mas só que aí é mais complicado estar ajustado com o perfil físico e o tipo de sangue da paciente. Quando ela tem o óvulo e o sêmen doado, pode ter uma semelhança que ela vai querer mais próxima dela e vai poder ter um número maior de embriões. Então, a pergunta, o que é melhor, embriodoação ou ovodoação? A resposta é tanto faz. Se você quiser uma coisa mais detalhada, mais personalizada, vamos chamar assim, lógico que é mais fácil. Mas, dependendo da condição financeira de cada um também, financeiramente é mais econômico o embrião doado, porque o embrião já está pronto, já passou, o óvulo já foi retirado, já foi fertilizado, então é uma opção interessante também. Então, é porque eu comentei isso, porque houve essa pergunta para mim. Não, ótimo. E eu acho que, pegando o gancho sobre isso também, eu acho até que a gente pode falar em blocos, né? Se a gente fala, por exemplo, de ovo doação primeiro, a gente fala de embriodoação, ou a gente começa com congelamento de óvulos, que eu acho que começa por aí, e aí a gente vai atingindo a todas as perguntas, porque, por exemplo, uma pergunta super recorrente e que as pessoas têm muito medo é sobre tipagem sanguínea, né? Ah, eu encontrei uma doadora perfeita, mas ela não tem a mesma tipagem sanguínea. Né? E aí eu falo para elas, na minha visão, né? Eu falo, gente, eu não sou médica, né? Mas aí hoje a gente está com um especialista que pode esclarecer todas as dúvidas. Então, gente, aproveitando, quem quiser, tiver pergunta para mandar para a gente, manda na caixinha de pergunta do lado do comentário, tem um balãozinho com uma interrogação. E aí a gente consegue ler na hora, a gente lê junto e ele consegue respondendo, tá bom? Então, sobre tipagem sanguínea, doutor Arnaldo, é Bom, então, importante, qual que é o papel dela na doação de gametas, de óvulos? depende do que ela está prevendo para o futuro. Então, se ela falar assim, eu não quero contar, vai ser uma coisa íntima da minha família. Então, tem que ter um tipo de sangue compatível com o casal, para que aquela criança, quando for grandinha, estiver na escola e começar a entender o que é o tipo de sangue, ela não vai ter um conflito e falar, nossa, mãe, como é que você pode ser ó o papai, ó e eu sou A? Então, esse conflito ela vai achar estranho. Então, para aquele casal que não faz questão, eu também vou com um ponto de moderação. Eu, de qualquer maneira, mesmo que diga que vai contar, eu acho que as pessoas podem mudar de ideia. Eu sempre faço com um tipo de sangue compatível com o casal. É uma segurança que ela vai ter. Se ela mudar de ideia e não quiser contar por alguma razão, ela tem a segurança que o tipo de sangue está compatível com ela. Agora, se a pergunta é, tem diferença no resultado, um sangue incompatível, ele não vai engravidar? Não, vai engravidar de qualquer jeito, não muda em nada. É só a segurança, se ela quiser não contar, é bom que o sangue seja compatível, senão. O medo das pacientes é ter algum tipo de doença, né? É esse o maior medo Não, delas. não Ah, se existe não tiver, tipo vai ter de algum tipo sangue. de doença? Não, não há nenhum tipo de incompatibilidade que possa levar a um tipo de sangue. Aliás, eu comento muito com isso, se essa necessidade de compatibilidade fosse uma verdade, até os casais, antes de casar, iriam ter que saber o tipo de sangue daquela pessoa que está interessada. Então, o seu sangue não combina com o meu. Não há nenhum tipo de problema para a saúde da criança, ou para a gestação, ou para o parto, qualquer nada genético. É só uma coerência que quando nasce a criança, tem um sangue compatível com os pais, para que não haja nenhum conflito que ela possa eventualmente ter no futuro. Ela resolve ter Uhum. aqui no futuro, como você resolveu. Algumas não querem fazer, não querem contar. Então, eu faço coerente também. O que ela vai fazer no futuro é uma decisão do paciente, mas eu procuro sempre sincronizar, como nós também sincronizamos o perfil físico da pessoa,
uma semelhança, para que aquilo seja uma intimidade do casal. Cada um tem a sua intimidade. Como a ovulação é uma coisa íntima. Então, eles ficam preocupados, o que eu vou pensar? Eu falo, o que interessa são vocês dois. É uma intimidade sua. Nós lidamos aqui com uma naturalidade, porque nós trabalhamos muito com ovulação, mas já teve situação de pacientes que tiveram uma menopausa precoce, engravidou, e eu, com uma boa relação que eu falo com ela, eu falei assim, sabe que eu nem me lembro que você teve isso com o óvulo doado? E ela falou assim, adoro essa resposta. Ela, nem eu, mas eu não lembro também, existiu nunca isso, né? Que é uma prova que a maternidade aflora aquela alegria de vida que a pessoa não fica pensando se eu vou doar, não sei, esqueci. Eu acho A isso gente o não lembra máximo. mesmo, a gente não lembra, assim. Para mim é inevitável, porque eu faço questão de lembrar da minha história. Para você ter uma ideia, eu tô com um Excel aqui com a classificação dos meus embriões. Então, assim, eu faço questão de lembrar. Mas quando eu engravidei, em momento nenhum eu lembrava que foi com ovo doação. Obviamente que no período da gestação, em alguns momentos, eu não vou mentir, eu não lembro das pessoas. Eu falo, foi tranquila, eu nunca pensei em nada. Não, às vezes eu falava, nossa, como que vai ser, né? Porque vem uma ansiedade, a gente cria uma expectativa, junta um monte de coisa de hormônio, medo, né? Porque eu engravidei 4 meses depois de uma perda. Então você vai criando monstros, né? E aí depois você fala, cara, que eu poderia ter aproveitado muito mais a minha gestação, parando de pensar bobagem, porque olha as minhas filhas, né? Todo mundo falando um monte de coisa, assim. E eu falo, é o que mais importante para mim, que as pessoas falavam, eu lembro que eu tinha uma resistência muito forte. Eu lembro que a crise do financeiro, nem sei se ela tá aí ainda. Imagina, a menina do financeiro. Ela me abraçava, ela falava, Lu, fica tranquila. Você não sabe, você já leu sobre epigenética? E ela me explicava com uma calma, assim, porque todo mundo tinha uma calma, né? E aí eu falava assim, ah, tá bom. Mas eu saía, aquilo não me importava, né? E aí hoje eu falo para as pessoas, gente, a epigenética, ela faz o trabalho dela no ambiente que ela tá. Ela já passou a bola para mim, agora a responsabilidade é minha. O ambiente que vai dar e o que vai ser as minhas filhas, vai ser eu que vou definir. Né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar isso, que quando a gente se prende muito, né, a gente fica meio, né, com medo, com receio. Na verdade, a gente tem muito mais medo do que do julgamento das pessoas, essa é a real, né, porque Mas a gente uma, está decidida. mas uma coisa que eu falo sempre quando as pessoas, para aquelas pacientes que passaram por vários tratamentos com os próprios ovos, é uma jornada normal a passar pelas tentativas dela. E até o Roland falou uma coisa naquela live que eu fiz com ele, que quando foram os primeiros médicos, na primeira consulta com outro médico, e falaram que a sua chance era 5%, ele falou, mas tem 5%, tá bom, né? Então, às vezes, eu tenho que clarear para o paciente que 5% de chance significa que é 95% de chance de dar errado. Mas as pacientes, a gente não fala dessa maneira, e as pacientes não absorvem muito isso. E eu Mas, na comento que verdade, eu também acho que é muito da gente, assim, o sentimento que a gente tem. Eu lembro, doutora Arnaldo, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu tentei, gente, uma vez com meus óvulos. A minha reserva ovariana, eu peguei o papel, eu achava que era 0,6. Mentira, gente, é 0,03. Eu tô com todo o documento aqui. Então, com 0,03, o doutor Arnaldo nem falou nada. Ele falou, não, acho que tá certo, acho que caminho por aí e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, eu falei, mas doutor, eu preciso. Ele tinha uma planta no canto da sala, assim, e ele falava, olha, não sei o quê. Eu falei, mas doutor, se um dia essa criança nascer, eu lembro disso direitinho. Se a criança nascer e tiver um comportamento diferente do meu, da minha família, eu vou, sei lá, sentir uma raiva, eu não posso fazer isso com uma criança. Eu brigo com o mundo, mas com uma criança eu não vou ser capaz de fazer isso. O que eu vou fazer se ela for diferente? Eu lembro disso. E aí o doutor Arnaldo estava com uma caneta na mão, gente sentada, ele riu. Ele deu uma risadinha e falou, Lu, eu entendo. Toma seu tempo, mas eu garanto, eu lembro disso, garanto para você que isso não vai acontecer, porque a partir do momento que você engravidar, você não vai nem lembrar desse processo, né? E aí vai ser seu, né? Então não tem essa. Aí eu peguei e falei para ele, mas eu tô pagando a minha paz, mesmo sabendo que as chances são muito baixas. Eu gostaria de tentar uma vez com meus óvulos, né? Para saber como que era. Eu queria viver todo isso e eu mundo queria faz ter certeza lá na frente, né? E aí eu tentei com os meus óvulos e o doutor Arnaldo falou, Lu, eu fiz tudo o que a vigilância sanitária autoriza, de máximo. E eu tive 2 folículos praticamente vazios, né? Nem foi para nada, assim. Eu ia esperar na segunda-feira, fiz no sábado, na segunda-feira, no domingo mesmo já ligaram, ó, não deu. Então, para mim, eu já sabia que ali era o meu limite, ali era uma resposta, eu não ia ficar tentando. Tem gente que, infelizmente, fica tentando, né? Mas o doutor Arnaldo ainda falou para mim, Lu, pode ser que você vai me dar dinheiro, né? Porque você vai pagar um processo e eu sei que as chances são muito pequenas. E eu falei, tudo bem, eu tô pagando minha paz. Eu lembro muito bem disso, né? Então, mas eu sou a favor que as pessoas que possam, tente uma vez. Eu acho que isso seja sendo uma resposta, né? é um comportamento habitual isso. E aí vem uma frase também que eu comento que os pacientes que fazem convolução nessa fase têm sempre um arrependimento.
Sabe o que eu dizer? Do que ela se arrepende? De não ter Por que tentado que eu antes. demorei tanto tempo para ter feito isso? Mas chegou a brigar comigo assim. Você tinha que ter me obrigado. Eu falei, mas você não queria. Então, aí você fala, eu falo essas frases que eu vou aprendendo com as próprias pacientes, esses comentários, né? Que quando alguém fala que não vai querer ter filho, eu falo, mentira, vai querer sim, congela seus óvulos e depois você resolve. Ou fala para mim, não quero, sempre a primeira reação, de jeito nenhum. A gente fala, deixa ela passar pelo processo, ter o sofrimento dela, mas é necessário que ela passe por isso. E se ela tentar várias vezes, vem essa frase, doutor, por que que eu demorei tanto para ter feito isso? Mas é normal, cada um tem seu tempo, Sua cada história, um não, tem seu não tem momento. jeito, né? Não tem jeito. Doutora Arnaldo, sabe o que eu quero puxando isso assim? É, eu falo muito para as pessoas sobre congelamento de óvulos, que o congelamento de óvulos não é para quem quer ter filho, né? O congelamento de óvulos é mais importante para quem diz que não quer ter filho, porque foi a minha história, né? Então, eu sempre coloco para as pessoas, ele não é só para quem quer ter filho, ou quer ter mais tarde, ou quer encontrar o companheiro, ou quer se dedicar à vida profissional. É para tudo isso, mais para aquela que não quer. Porque a chave pode virar. A minha virou com 41 anos e 8 meses e eu descobri uma reserva de 0,3 e não tinha nada das informações que tem hoje. E mesmo tendo tanta informação hoje, ainda existe muita desinformação. Muita gente que não põe claramente como funciona, né? Simplesmente vou congelar e tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que é um risco, né? Então fica a gente numa dúvida que as pessoas falam assim, mas isso é comercial, isso. E na verdade não é que é comercial, gente. Se eu tivesse tido a oportunidade e não tivesse dado certo, eu tivesse ido de qualquer maneira para a doação de óvulos, eu me sentiria assim, eu fiz minha parte, né? Não tiraram uma Sempre assim. oportunidade, um benefício de mim. Né? Então, eu gostaria que o senhor trouxesse essa fala, sabe, sobre o congelamento de óvulos, para a gente tentar quebrar esse discurso de que, porque é caro, é porque isso, porque aquilo, é só para quem, né, quer ou para quem tem dinheiro, que na verdade não é isso, né? Não, o congelamento de óvulos tem o mesmo valor do seu seguro-saúde. É caro o seguro-saúde, mas você paga para não usar. Então você tem que ter, porque a hora que precisar, está lá alguém que, teoricamente, dá segurança. É o seguro do seu automóvel. Você não faz o seguro do carro para bater o carro, para uma eventualidade, se você perdeu o carro, bateu, roubou, e assim por diante. Então, é um seguro que você vai ter uma chance maior possível de ser mãe numa época que talvez você não consiga mais ter com seus próprios óvulos. Uhum, Então, toda vez que a gente pega pacientes com uma idade mais avançada, fala, por que que meu médico, o ginecologista, nunca me falou isso? né? E isso é uma coisa que eu sempre, nas minhas aulas do meu curso, falo, se vocês não falam isso, vocês vão ser depois muito criticados por todo mundo. Podia ter falado, você dá para dar um roteiro, olha, se você quiser, faz um exame de reserva ovariana, vê o número de folículos, tem uma ideia, começa uma reserva ovariana, e se ela não quiser, não for um especialista, ele pode recomendar alguém do convívio dele, ele pode recomendar que ela procure rede social. Hoje em dia, as pessoas falam muito, Tem não é bom o informação, Google. né? Google é bom. Quem faz no Google médicos e clínica, E ninguém agora tem a mente para fazer. inteligência artificial, você joga no chat GPT, Nossa, né? Também tem. também do mundo inteiro, exatamente. Hoje em dia, o chat GPT é uma coisa maravilhosa que eu estou usando bastante também. Então, Ajuda bastante. Agora, doutora Naldo, uma pergunta em cima de congelamento de óvulos. O que que é melhor? Porque isso foi uma discussão que teve no meu perfil, tá? O que que é melhor, congelar óvulos ou congelar embriões? depende de muitas coisas. Isso até eu opino. Eu vou conversando com o paciente, quem é essa mulher? É solteira ou é casada? Se é Hum, solteira, é considera óvulo. Algumas vezes, não, eu sou noiva. Aí eu, como sou pai de filhas, eu sou um protetor nato da mulher. Noivo, nada, né? hum. Então, congele seus óvulos. Aí você, às vezes o casal foi um que veio há pouco tempo, um que ela queria congelar, porque eles iam ficar 2 anos na Europa trabalhando, queria voltar. Eu dou meus comentários. Olha, eu quero deixar bem claro que os óvulos são de sua propriedade. Os embriões não. E todo mundo, eu falo isso para minhas filhas também, não é uma coisa assim. Eu sou, como eu falei há pouco tempo, casado com a mesma mulher há muito tempo. Todo mundo se ama hoje, você não sabe amanhã. Os óvulos são seus. O embrião é dos dois. Se você tiver um conflito e separar, você não vai ter seus óvulos, porque o embrião é de ninguém, nenhum dos dois. Então, essa resposta eu vou individualizar para aquela mulher qual a situação dela. Até às vezes também eu vejo a relação dos dois à minha frente quando estão juntos, eu já vou tendo Você já alguma consegue percepção. imaginar. Eu já falo, ó, o óvulo é seu, tá?
e às vezes ela solta alguma coisa melhor congelar meu óvulo, porque no seu futuro tá ótimo. Congela seus óvulos porque eu defendo você. Agora, um casal que está em harmonia ah, e quer congelar os embriões, se ele quer saber só qual o resultado melhor de gravidez, o embrião ou o óvulo. Olha, hoje em dia eu considero igual, e a nossa experiência sobre isso é porque nós usamos muito para quase ou sempre o óvulo para doador, de doadora congelado. E aí, Uhum, cada caso, você vê como a gente vai conversando. Um casal era com 39 anos, ele com 42 anos, eles não queriam ter filho e queriam congelar o embrião, ou o uhum, óvulo. Olha, no caso de vocês, era uma consulta online, né? Então você via todos com um gracinho um com o outro, você via uma harmonia dos dois. Eu falei, olha, eu acho que vocês devem congelar embrião e com biópsia ainda, para vocês terem uma verdadeira chance tranquilidade. de gravidez no futuro. Então, a gente vai ajustando a conduta para cada pessoa, para cada casal. Então, assim, se a pergunta é qual dá o melhor resultado, o óvulo congelado ou o embrião, hoje em dia não tem diferença nenhuma. Uhum, Agora, eu recomendo para cada mulher, depende da situação dela. Se é um uhum, casal, se é uma mulher, o que ela pretende no futuro. Às vezes eu recebo pessoas que estão. Eu vejo muitas mulheres que estão namorando e ele não toma uma atitude. Eu falo, congela seu óvulo, porque sabe lá. Isso é. Eu gosto muito do meu trabalho, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto muito dos relacionamentos das pessoas. Então, eu vou ajustando para aquela pessoa o que eu acho melhor, numa discussão muito franca, sincera, com respeito. E isso, eu já ajudei muitas pessoas que estavam indecisas, uhum. e eu falava, olha, pelo amor de Deus, eu não vou contar, ela era uma moça muito bonita, tinha 41 anos, queria congelar, uma pessoa muito bem profissionalmente, bem estruturada, e tinha um namorado que tinha 2, 3 filhos e que não queria ter filho com ela. Uhum, Ali, muito comum isso, né? aí eu, com a liberdade que eu me dei do meu relacionamento, eu disse, escuta, eu não consigo entender você. Você é mulher, bem-sucedida, é bonita, tem todos os atrativos, e você está com um cara que não quer ter filho com você, para quê? Ah, não sei o que, ficou assim. Passa era algum tempo e volta grávida. E o moço, ela falou, o senhor me falou aquilo naquela consulta, eu saí dali pensando, falei, sabe o que ele tem razão? O cara tá de boa, dorme comigo todo dia, tá de boa, né? Eu não cobro nada dele. E aí resolvi dar uma chance para esse outro moço, que era esse que ele, marido dela, e engravidei. Engravidou. E ela me agradeceu muito, Mas porque foi a é minha. exatamente Foi, isso, gente. Eu quis que o doutor Arnaldo respondesse, porque assim, quando as pessoas me perguntam, eu sou muito feminista, tá, gente? Muito feminista mesmo. E a primeira coisa que eu falo é congelar o óvulo, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente vê um monte de casamentos aí de pessoas juntas há 10, 12, 20 anos, e você fala, poxa, me surpreendi porque eu não sabia que ia acontecer eu isso. Então sou eu falo para as feminista pessoas, também, viu? Eu sou feminista também. Eu protejo sempre. eu sei disso, eu sei disso. Você até obedece essa Oxi, esposa. E eu adoro quando você põe aquele texto que você põe de que tem que obedecer. Eu mostro pro Rolando toda vez que você põe, eu falo, ó, lê isso daqui. adoro. Eu falo pra ele. E aí, e eu falo isso porque, gente, não é só nesses casos, né? Às vezes acontece, sei lá, um acidente, alguma coisa assim, que já aconteceu. Eu já tive paciente falando comigo sobre isso, tá, gente? Congelou o embrião, o marido morreu, o noivo morreu, e ela não tinha feito a documentação autorizando. Então, assim, só que ela já tinha passado a idade, os óvulos dela já não tinha qualidade. Então, assim, a gente precisa ser responsável com as decisões que a gente tem na vida, só que para isso a gente precisa de informação, né? São muitos detalhes que nem sempre as pessoas falam. E as pessoas que não têm noção, que são leigas na história, né, vai indo. Então, eu acho que é importante a gente se empoderar disso. E não só é o caso de separação, é o caso de uma série de E, coisas, né? Mas é o caso de realmente de perder uma pessoa também. não, e eu falo sempre isso que eu falo, eu digo, eu repito para minhas filhas, todo mundo se ama hoje, amanhã ninguém sabe. E eu posso falar isso porque eu sou com a mesma mulher sempre, quer dizer, não é uma coisa que eu tenho algum trauma, alguma coisa, não, é porque eu conheço a vida, eu falo, nossa, não acredito aquele casal, meu amor, bem, minha vida, nossa, que casalzinho romântico, voltou, já não estou mais junto, mas que abismo. Hum. E, A gente não sabe realmente o dia de amanhã. E aí, doutora Ana, então, de congelamento de óvulo, acho que a gente, assim, já deu uma geral. Aí vem a ovulação, que a gente também já colocou alguns pontos também. E eu gostaria de também aproveitar para falando de ovulação, de embriodoação, mas eu gostaria de tocar, incluindo também, tá, gente? A gente vai falar na diversidade, que eu acho que é importante falar, tá? Vocês sabem que a minha voz é para paciente, não geral. Então, eu quero aproveitar esses assuntos da gente trazer isso, tá?
minha voz, ela realmente ela abraça todas as causas, todas as classes, ela é muito diversa, é muito inclusiva, porque o casal homoafetivo feminino, elas são duas, e elas duas podem doar óvulos, além de congelar os óvulos. Então, olha o benefício que tem pra gente que está esperando. Eu falo, gente, porque eu me coloco no lugar de vocês, porque eu precisei também, tá, gente? Então, eu me coloco vendo as pessoas, eu tenho um grupo de ovo recepção do WhatsApp e do Telegram com quase 500 mulheres. E todas, a maioria, esperando óvulos, né? Então, assim, a gente sabe que é uma coisa mais complicada, mais complexa, e que você tem que saber onde você vai. Então, ali existe uma troca muito legal. Só que existem pessoas que falam assim, eu estou esperando há um ano. Gente, não é possível isso. Então, assim, como que eu vou ajudar as pessoas? Então, existe o Dia de Doar, que eu, né, abracei isso há 3 anos, para levantar, para movimentar. E o Dia de Doar é fazer com que as pessoas motivem, né, sejam motivadas a congelar óvulos, para que elas possam doar óvulos também. Porque vai ser a maneira mais fácil, né, para a gente ter isso dentro do Brasil, que não pode ser comercializado. Então, é um movimento de doação. Por isso que eu faço isso dentro do Dia de Doar. Né? Então, eu acho que é legal a gente falar nesse sentido, porque a gente acaba ajudando todo mundo e todo mundo se ajuda. Né? Então, é importante da gente falar isso também. Teve uma pergunta, doutora Arnaldo, que eu até te marquei hoje, que era sobre. Deixa eu ver onde ela está. Se você pode usar o óvulo das duas mulheres para fazer a transferência depois, misturar, fazer uma misturinha. E eu coloquei que não. E aí eu recebi um inbox assim, não, mas a minha amiga, ela fez, né? Existe essa possibilidade de hoje ou foi uma mudança da resolução? Como que funciona no caso de duas mulheres? Elas podem precisar de sêmen ou de óvulos ou de embrião, não sei, mas como que funciona, né, normalmente o processo para elas? Ah, não, isso podia, mas não pode mais. E no passado eu tive muitos casos de pacientes receptoras que sabiam da realidade, mas o marido não aceitava. Então ela gostava de colocar um embrião de óvulo de um óvulo doado e com o óvulo dela, porque ela falava que eu gosto de ter o poder da dúvida, que eu nunca vou saber, meu marido Olha. também não quer saber. Então Uhum. isso dava um impacto para ela. Então a gente fazia muito isso, a gente fazia essa junção. Hoje em dia não pode mais, não é mais permitido fazer isso. Se alguém fez dessa maneira, não. Eu tive alguns casos de casais de homoafetivos masculinos que eles fertilizavam da mesma doadora, com o sêmen dele, uma parte, com o sêmen do outro, outra parte. Não é proibido isso, só não podíamos colocar os embriões Juntos. juntos na mesma pessoa. Aliás, esse casal me chama a atenção, vou comentar pegando uma carona no que você falou, que nós falamos sobre família. Esse casal afetivo, eu não gostava muito deles porque não achava uma união, uma sincronia. Eu não gostava, eu percebia que não estava em harmonia. Trouxeram alguém da família que para ser quem ia gestar o bebê. E aí era uma mocinha muito que tinha já 3 filhos. Eu gostei muito do jeitinho dela. Quando eu fui examinar, eu falei para ela: olha, eu estou aqui para construir famílias. Eu não quero fazer uma coisa, você ficar grávida, depois se separam e ficam unidos. E ela falou exatamente, eu falei a mesma coisa para eles. Eu quero ajudá-los, porque o marido dela, que é irmão do outro moço, mas eu quero ajudar para estarem juntos. Eu não gostei muito, mas estava tudo certo, deu continuidade. Fertilizaram dessa maneira e depois se separaram. Eu achei tudo certo, graças a Deus, Deus no comando de tudo, se separaram antes de alguém ficar grávida deles. Então, hoje em dia, isso não pode mais fazer. É muito comum casais homoafetivos masculinos querem fertilizar sem saber de quem que é o sêmen, nada disso pode ser feito. Conclusão, não é possível colocar embriões de origens genéticas diferentes na mesma mulher ao O mesmo que eu acho tempo. que é legal também a gente colocar é sobre a doação de óvulos, na verdade de gametas. A gente sempre acha que é só óvulos, mas não é só óvulos. É óvulo, sêmen, e eu não sei se embrião também, doutora Arnaldo, o senhor me ensina e me corrige. Mas a doação de gametas, de óvulos e sêmen, não sei se embrião, ela pode ser até quarto grau de parentesco, certo? Isso. E, e, a, Até um caso e a barriga solidária também. A barriga solidária, ela também entra aí, até o entra quarto grau de parentesco. até o 4 grau de parentesco, exatamente. Barriga solidária tem. Ele ligou um casal também homossexual masculino e ele perguntou que a prima dele seria quem ele ia gestar. E aí eu tenho que pedir a documentação para mostrar que realmente é São prima primos. dele. Seguir direitinho, então eu tenho que ver por que é sua prima. Aí eu vou pegar a certidão de nascimento, vai confirmar
ou ser mãe, é irmão do pai, para ter uma sincronia total, porque a doação, a barriga solidária, quando não for dessa maneira, tem que pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina, pela proximidade, eles podem liberar ou não, porque essa criança vai ter que ser registrada depois. E se não Uhum. tiver o aval do CRM nesses casos, ela não vai conseguir o registro. Então, a gente não quer evitar. Há muito tempo atrás, tinha casais que falavam assim, não, eu vou fazer, mas eu moro numa cidadezinha do interior muito pequena, e lá só levar duas testemunhas que nasceram em casa e eles registram já no meu nome. Não, isso faz tempo. Uhum. Era, hoje em dia não tem mais isso, porque existe tráfico de crianças, é uma coisa complicada demais. Mas a regra é essa que eu te falei mesmo agora. Não, legal. E eu acho que vale a pena a gente complementar, gente, que a gente sempre tem na cabeça, né, barriga de aluguel, porque veio o nome daqui É, de fora, mas no Brasil não pode ser barriga de aluguel, é barriga solidária ou útero de substituição. E o mais importante que a gente precisa também quebrar esse paradigma é que é só casal homoafetivo masculino que precisa da barriga solidária, tá, gente? Eu fiz uma live com um casal que a menina, ela tem menos de 30 anos, tá? Quem tá gestando, ela tá para ganhar nenê. É a prima dela, tá gestando gêmeos também, porque ela tinha uma doença genética que era um tipo de câncer, e desde que ela se conhece, porque ela começou a ir para a ginecologista, ela já sabia disso, dessa mutação que ela tinha, e é uma doença genética. E ela fez todo o tratamento e tal, e aí nessa história dela, ela conseguiu tirar 18 embriões, 18 óvulos, e aí quando ela virou embrião, né, junto com o do marido dela, de 18 embriões, eles conseguiram só ter 10, porque desses 10 é isso mesmo, desses 10, não, conseguiram ter 8, porque 10 tinha a mutação genética dela. E aí ela tinha que usar para não passar para a prole. Então, assim, o casal hétero também precisa, tá? Ou não, alguma mas maternidade independente. Então, é importante que a gente coloque isso para a gente tentar quebrar essa ideia de que só é casal homoafetivo masculino que olha, eu precisa. vou abrir parênteses e comentar com você. Até pouco tempo atrás era rígida a regra, ou tinha esse parentesco, não podia fazer. De uns anos para cá, Uhum. o Regional de Medicina abriu que, para alguns casos, preenchendo alguns requisitos, poderia ser. Então, o número de úteros de substituição tem aumentado bastante aqui para a gente. Que bom, doutor No Arnaldo, que bom saber, porque muita gente me pergunta e às vezes eu fico assim, poxa, como que eu vou ajudar, né? Porque a gente não pode simplesmente mandar a informação, o casal e fala, porque alguns ligam para mim e falam, Lúlia, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer barriga solidária, eu posso ir para o Brasil? E não é assim, né? Então eu falo, para onde que eu vou mandar? Então, que bom que o senhor está falando assim. Não, mas aí precisa ter uma pessoa que vai fazer isso Uhum. para ela, porque nos Estados Unidos, na verdade, é mais fácil, porque aí você paga e tem, é uma coisa contratual. Quanto custa se você colocar no site Renegade, como é que é? Não, como é que é, como é que é em inglês? Do que? Surrogate, surrogate. Sr. Gates. Surrogate, Uhum. se você surrogate, você vai achar um monte de mulheres se oferecendo para gestar para outra pessoa, que tem um custo bastante razoável. Então, aí, nos Estados Unidos, a cultura é muito mais o É dinheiro diferente, circulando. é totalmente diferente. No Brasil, já tem que seguir essa regra. Eu Exato. estava comentando que essas mulheres que acabam sendo útil de substituição por algum tipo de afinidade que não cabe a mim pesquisar, porque eu peço autorização e mando para o CRM, veio carimbado autorizado, eu sigo em frente, é como uma mulher que está sendo útil de substituição. E ela tem que ter os filhos dela já, tem que ter já filhos. Ela está gestando por uma outra mulher, mas ela se emociona e cuida tão bem daquela gravidez como fosse o filho dela, é uma coisa muito bonita. E hoje está tudo muito organizado de tal forma que quando essa barriga solidária vai ganhar o bebê, os pais do embrião, vamos chamar assim, os pais biológicos, já têm a documentação, eles podem entrar inclusive no Pronto. centro obstétrico, vai ganhar o bebê, e aí já recebe a documentação, chega no berçário, e o bebê já sai com a pulseirinha do nome dos pais biológicos. E a mãe que gestou, ela não tem mais nenhum contato. Está muito bem organizado isso dentro da lei. O que é importante é fazer dentro da lei. Quem fizer fora da lei pode se dar mal, porque na hora de registrar a criança vai ter problemas. Exato. As, Exato. os benefícios aumentaram, melhoraram as facilidades, mas ainda é complicado ter aquela pessoa que se predispõe a gestar para ela. Então, como É você um falou, não é. de doação muito grande, assim, muito grande mesmo, você passar por todo o processo, né? A gente sabe que tem percalços no meio de uma gestação,
Você tem que estar muito bem preparada psicologicamente, e isso é um apoio que vocês também dão, né, doutor Arnaldo? Que vocês têm aí uma multidisciplinaridade, vocês têm acupuntura, nutricionista, psicólogo, tudo isso para ajudar a essa pessoa a entender e tomar essa decisão. Você sabe que eu percebo, doutor Arnaldo, que muitas vezes, nesse caso de doação entre parentes até quarto grau, isso é um questionamento que tem me vindo muito, tá? É, muita gente fala, não, eu quero porque eu quero a genética da minha família. Né? Eu fiz uma live também com uma pessoa e ela fez ovo doação com da irmã. E eu soltei uma pergunta no meio da live. Me fala como que é a sua relação com a sua irmã hoje, como, né? Porque assim, às vezes as pessoas naquele momento de decisão, ela fala, não, eu vou aceitar o da minha irmã, mas a gente não pensa lá na frente, né? A gente não pensa, assim, a gente está pensando no calor do assunto. E ela falou, Luli, isso é um ponto tão delicado, mas que é bom eu falar, porque minha irmã se afastou da gente, né? Porque talvez porque ela não queria ter essa relação e ela não tinha filho, né? E aí fica isso. Então a gente precisa se preparar. E isso quem vai ajudar é o psicólogo, né? Que vai te ajudar a refletir sobre isso, porque nós mesmos não entramos nessa, a gente não vê esse tipo de coisa, né? Como Então, também as pessoas que fazem uma inseminação caseira, por exemplo, que é totalmente errado, totalmente contra, também não pensam nos riscos que ela vai ter quando ela tiver que registrar essa criança, ou se de repente essa pessoa, esse amigo, esse sei lá quem, briga por alguma coisa pelos direitos da criança que vai ter, né? Se faz numa inseminação. Então, assim, é muito importante que vocês tenham ideia do processo em si e das leis, né? Da parte jurídica também. Por isso que vocês assinam todo mundo um contratinho, com detalhes. Então, achei importante a gente também mas tocar nesses você pontos. falou que pode usar o óvulo doado do minha irmã. Quando alguém quer, eu falo, pode e eu faço, mas eu sempre falo, olha, não acho uma coisa muito boa, é melhor ter um anonimato. Por quê? Essa irmã, sendo solteira ou casada, se for casada, ela se dá bem com o marido dela, depois se separa, tem algum conflito, aí essa criança é um adolescente, vai falar, mas você não é minha mãe é minha tia. É bom evitar. Se quiser, eu faço. E a maioria das vezes o marido fala, eu também não quero isso, que isso pode dar problema no futuro, então não sabe o que vai acontecer. Eu faço, se ela quiser, eu faço o meu discurso, porque eu me considero que eu devo ser um conselheiro também, ter aquele lado do cuidado com ela. Querido doutor Arnaldo, o senhor é um querido, o senhor, eu não sei, o senhor é uma sementinha de Deus, assim, é uma coisinha de Deus, assim, é Eu dou perfeito. meus palpites, eu dou uma visão do mundo, porque você vê essas coisas que podem acontecer no futuro. Quando as Eu pessoas vivo. me perguntam, eu até falo que na época que eu estava fazendo contigo, minha irmã, somos em 5 irmãs, né? 4, porque uma faleceu. Mas a Yara, eu lembro que ela falou quando eu falei, quando eu resolvi contar para minha família, e ela falava, Nana, fica tranquila, eu te dou meus óvulos se você precisar. Cara, eu comecei a chorar compulsivamente, porque e não podia, na época que eu fiz, não tinha essa regra que eu poderia usar da família. E aí, só que aquilo me machucou, assim, não foi uma coisa que eu recebi bem, né? Eu comecei a pensar assim, como vai ser? Eu já sou frustrada porque eu não posso ser mãe, já não posso gerar um filho com a genética da minha família. E eu vou ter um filho que as pessoas vão lá na frente vão olhar e falar, nossa, é o olho verde da Yara com Roland. E como que eu ia me sentir daquele jeito? Então, hoje mesmo, quando as pessoas me perguntam, eu respeito, gente, e acho que é um caminho lindo. Cada vez que abre mais para mim, eu fico mais feliz, né? Mas eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que se eu fosse fazer hoje, eu também gostaria que fosse anônimo. Então, mas tem um lado bonito que é um gesto de amor da De sua amor. irmã. Exato. Esse gesto que são emocionantes. Eu acho bonito, ela quer te ajudar. Eu gosto muito É. desse gesto de amor. É lógico que você teve as frustrações naquele momento, é normal, cada um tem um sentimento. Eu também não posso julgar ninguém da maneira que cada um é, porque cada um tem uma maneira de interpretar aquele gesto. Eu acho lindo isso, uma irmã que se propõe a gestar para outra. São provas de amor. Então, esse detalhe de ter essa afinidade familiar é porque só uma relação muito íntima é que justifica alguém ficar grávida para outra pessoa. Fora disso, Uhum. só se tiver algo financeiro envolvido, que pelas nossas regras não pode, Uhum. ah, aí é de outro jeito. Então, eu acho que é esse o caminho mesmo. O anonimato ainda acho o melhor caminho, pensando no futuro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E Exato. eu já vi cada história interessante. Com ovo doação, eu lembrei de uma situação que era um casal muito bacana, um cara muito centrado, muito. O cara é bacana. Aí engravidou com ovo doação, passou um tempo, ela falou que não, que ela ia fugir porque ele falou que ia contar para a filha dele que ele não era óvulo dela.
Mas, na verdade, eu sabia que ele não ia contar. Na verdade, ele deu uma derrapada na vida, e era para se vingar dele, falou que ia levar o filho embora para um outro estado, que nunca mais ele ia ver, e ele falou que ia contar, foi mais joguinho e não contou, foi bom, fizeram as pazes, ficaram juntos, foi tudo ótimo. Mas é realmente assim, o anonimato é fundamental, eu acho, né? Cada um faz o que achar melhor, né? Exato, exato. Doutora Arnaldo, deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta. No tratamento, peraí. Você. Aqui, ó, no tratamento com ovorrecepção, a Luciana está perguntando: qual a melhor forma de fertilização? Sêmen congelado ou a fresco? Se o sêmen é de boa qualidade, não tem nenhuma diferença. E digo isso é tão comum, porque eu tenho pacientes mesmo que vêm dos Estados Unidos para mim, e ele não pode ficar vindo de última hora para fertilizar aquele óvulo. Se ele tiver um sêmen de boa qualidade, congela o sêmen, volta, tudo certo. Quando chegar na hora, ela vem sozinho. Lógico, pode vir junto, tem um lado do afeto, mas nem sempre o afeto está acima da necessidade de cada um, né? Então, congela o sêmen. Isso tem no Brasil. E tinha um que mora em Goiás, falou, doutor, eu não posso vir aqui, eu tenho uma retífica com meu irmão, cada vez que eu venho, congela seu sêmen e fica mais fácil. Então, o resultado é o mesmo, desde que seja o sêmen de boa qualidade, média, pelo menos. Uhum. A outra pergunta que eu tenho aqui é da Roxy. Mães acima de 50. Vês muita, doutor? Qual a Ixi, idade limite hoje no Brasil? a ideia é assim, há um tempo atrás tinha um limite de 50 anos. E é claro que muitas pessoas entraram na justiça e ganharam a liminar porque diziam que não é o CRM que vai definir o futuro que ela tem que ter. E aí o CRM mudou a linguagem, põe a recomendação é 50 anos, mas se o médico achar que pode fazer, que faça. Isso é a pura verdade, porque a gente vê mulheres com 52, 53, 54 que estão maravilhosas, super bem, ótimas. E tem umas de 38 que não estão tão bem assim, que você até vetaria aquilo lá se fosse o caso. Então, agora, eu como critério meu, eu vou até 55 anos, desde que as condições clínicas dela permitam, isso dê tudo certo. Só para eu tenho sempre uma historinha para contar, que faz o ano passado, teve uma paciente, uma Eu portuguesa. amo suas histórias. Não, mas eu vou lembrando das histórias assim, né? Mandaram se eu queria publicar para cada um ver a história. Era um casal de portugueses muito simples, assim, muito simpáticos, com a humildade deles de portugueses. Ele gordo, ela gorda, diabética, bom. E haviam de tratamentos sem sucesso com a doação, e era daquele jeitinho, doutor, pelo amor de Deus, põe os dois, põe dois. Eu não coloco, põe um. E nem para. Olha, eu acabei me tá bom, põe dois. E aí ela engravidou de gemelar. Aí, quando veio o gemelo, eu falei, meu Deus do céu, eu errei. E não foi de propósito, foi uma fraqueza do momento. Aí eu sabia, falei, olha, eu vou ter que fazer o parto dela, não vou deixar ela por aí. Eu sei que ela não tem uma condição financeira, vê o que ela pode pagar, eu faço o parto dela. Opa, eu faço, não interessa isso. Aí, quando eu fui ver o convênio dela, eram hospitais que eu nem conhecia o hospital. Nem sabe. Aí já não dá. E aí, ela é portuguesa, o marido queria que ela fosse para Portugal, para Coimbra. E aí, porque lá tinha um bom hospital. Eu falei, vai. Não, doutor, eu tenho minha mãe, meu pai, eles vão ficar me perguntando. Eu falei, fala que você congelou os ovos aos 38 anos e agora ficou grávida. E se alguém me perguntar, eu minto também, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. Porque agora eu queria que ela fosse para Portugal, porque ela teria um atendimento melhor do que os hospitais que ela tinha, que eram muito ruins. E ela foi para Portugal, e eu falei, meu Deus, a culpa foi minha, mas não foi uma culpa. Foi uma distração que você ficou sensibilizado, coitada. Vai pôr os dois para ela de uma vez. E nem é que foi super bem. Olha Pois só. é um que Eu tô com a Mônica aqui, ela está perguntando, na ovorrecepção é melhor colocar dois, aumenta as chances? Tem muito a ver com o que você acabou de contar, né? não, eu tenho dois detalhes que eu sempre explico. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que tem uma idade mais avançada é um risco maior de diabetes gestacional, risco maior de hipertensão, a eclâmpsia. Cuidado com isso. Vai ter que ser sempre controlado. Eu tenho um caso de gestação gemelar, a gente faz pré-natal lá. E o nosso pré-natal é muito bom porque é de alto risco sempre. Se tiver que alguém que acompanhe, sim. Agora, quando alguém fala, mas qual é a minha chance? Põe dois ou põe um? Aí eu tento explicar da seguinte maneira. Se você tem dois casais, um põe um ou outro põe dois. O casal que põe dois, engravida, vamos simplificar, 70%. O casal que põe um, 30%.
60%. Você fala, então é melhor colocar 2. Mas espera aí, aquele casal que colocou 1 tem mais um embrião para transferir. Então ela vão ter mais 60%. Se você colocar 100 pacientes em cada lado, quem coloca um de cada vez tem uma chance de 84, que é 60 mais 24, e quem colocar 2 Uhum. são 70. Aí eu converso, mas se quiser colocar 2, eu sou muito fraco, eu sou frágil, eu não consigo dizer não, eu ponho, mas eu faço um sermãozinho antes, né? Você sabe que, aproveitando isso, gente, para falar, eu engravidei aos 45 anos de duas, né? Eu fiz a transferência de dois. Mas em momento nenhum, eu não sei se o doutor lembra, mas eu nunca falei que eu queria uma gravidez gemelar, até porque eu sou gêmea, minha mãe teve 2 vezes gêmeos, minha tia tem trigêmeos, e eu tinha até medo de ter mais que isso, mesmo sendo ovulação. Só que eu queria garantir um, porque eu já estava tão cansada, então eu coloquei dois, tentando garantir um, porque eu tinha tido perdas, colocando dois, né? Então, para mim, eu só queria garantir um. E o que eu quero colocar para vocês, assim, é que eu sempre falo da matemática de Deus. Se Deus tiver preparado o seu caminho para ter dois, você vai colocar um e ele vai duplicar. Não tem jeito. É, Se você colocar quatro, e sua história vai ser com um, três não vão se desenvolver e você vai ter um, né? Então eu acho que a gente precisa pensar nisso. Por que que eu falo isso, gente? Porque eu tive uma gravidez de risco. As minhas filhas correram risco, eu também corri risco. Eu tive várias intercorrências, assim, que tive muito medo, foi uma gestação muito difícil. Eu evito falar um pouco sobre isso, porque eu não quero que as pessoas misturem que é sobre a ovulação, tá? Mas eu acho que é importante falar isso, porque eu tive pré-eclâmpsia e eu sempre fui super saudável. E eu tive síndrome de HELP também. Então, assim, foi bem doído, e a partir da semana 27 eu comecei a ter muitos desgastes, assim, eu engordei muito, teve toda uma dificuldade, assim, e quando eu estava em Miami, o médico falou, minha pressão bateu 19, ele falou, agora você vai porque as meninas vão nascer. E eu lembro, gente, para vocês terem uma ideia, o doutor Arnaldo sabe como que é o Roland, ele conhece, e o Roland chegou, a gente chegou no hospital, pronto para fazer a cirurgia. O médico falou assim: eu estou chegando primeiro que você, é agora. Eu tinha 33 semanas. E aí as meninas estavam bem, tal. Eu já tinha tomado a injeção para desenvolver o pulmão, aquela coisa toda, assim, assustada. E aí a minha pressão começou a voltar normal. Eu pronta, ela deitada, eles monitorando tudo, tal, não sei o que, minha pressão começou a voltar. E aí o Roland virou para o médico, quando o médico chegou, falou: doutor, vamos esperar mais algumas semanas. O senhor falou para esperar até 36 semanas. E o médico olhou para ele, gente e falou: olha, deixa eu te falar uma coisa, a pressão dela vai baixar de novo. Isso que ela está tendo da pré-eclâmpsia mais a colastasis, que era o que eu estava, a síndrome de HELP, que eles falavam, é como se você pega aquele joguinho que você bate um martelo e aí vai aquele negócio lá para cima e ele vai descer de novo. Aí, daqui a pouco, ele vai bater de novo. Numa dessa, ele dá uma explodida e você perde as suas 2 filhas e sua esposa. É isso que você quer? Eu fui para a sala de cirurgia. Foi assim, gente. mas vou te Tá? falar, Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, né, nas consequências que isso pode acarretar. Não é só na vontade, porque a vontade é o que Deus tem preparado para a gente. Eu acredito muito nisso hoje. mas pode falar que tirando esses deslizes que eu coloquei 2, às vezes eu fraquejo, mas eu mudei muito do desde a sua vez para agora. Agora eu sou muito mais radical em um e ponto. Hoje em dia, por aí, antes eu era mais. Mudou, a medicina muda, a gente vai aprendendo Claro. com a evolução. Agora eu sou radical. Mas às vezes, como aconteceu, o cara põe dois, eu faço todo o meu sermão da toxemia, pré-eclâmpsia, hipercíndrome, diabetes. Mas eu quero, então põe. Eu tenho essa fragilidade. Eu argumento. Não quer? Então põe os 2, mas eu avisei. Mas eu era mais flexível, mais de uns anos para cá, eu sou mais radical em botar um só, que os resultados melhoraram muito. Então você agora põe um que é ótimo. Gente, doutora Arnaldo, agora eu quero fazer agora tem uma pergunta que eu quero trazer, porque eu tenho os grupos, né? E tem. Gente, as pessoas sabem que o doutor Arnaldo é o responsável pelas minhas filhas, então as pessoas já vão pro doutor Arnaldo, entendeu? Assim, ele é meu Deus, ele sabe disso. Mas o fato, e eu não fico indicando ele, tá, gente? Porque a minha voz é para paciente e ele sabe disso, ele sempre entendeu isso. Eu já tive doutores, médicos falando assim: nossa, Luli, mas o doutor Arnaldo não vai ficar bravo? Eu falo, gente, o doutor Arnaldo sabe o lugar que ele tem no meu coração, na minha vida, para sempre, né? E a minha voz precisa ser para o paciente, porque vai ter paciente que eu posso indicar o doutor Arnaldo não vai gostar dele, ou de repente não vai ter condições de ir com ele, então eu preciso abrir para paciente. O doutor Arnaldo sabe disso, então eu não preciso ficar o tempo todo falando dele. Ele sabe do valor que ele tem, ele é IPJ, todos os funcionários da equipe inteira, do amor que eu tenho, da gratidão que eu tenho no coração, tá? Isso é fato, não vai mudar nunca. Mas eu quero trazer uma informação aqui, gente, que é importante, porque teve uma pergunta aqui da Paulinha, ela falou: doutor, fala um pouco sobre banco de óvulos, eu quero falar com o senhor sobre isso.
Estou aguardando há 6 meses e ela tem o tipo sanguíneo AB positivo. O que tem acontecido muito, gente? Eu vou falar isso para vocês no grupo porque eu acho que é muito legal e eu fico super orgulhosa. E ó, eu não tenho nada a ver com isso, tá? São as pessoas que vão fazendo trocas. Então, assim, tem gente que me liga de um lugar do Nordeste ou de outro lugar, tal. E aí quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, ó, eu não vou te indicar ninguém. Eu vou te dar 3 ou 4 nomes de médicos e você tem a obrigação de ligar e você conversar e ver onde seu coração vai bater. Então, assim, eu não indico ninguém, né? Quando é médico, eu deixo a paciente realmente ir, porque eu não quero ser responsável por isso. E aí as pacientes vêm e falam, Luli, eu falei na IPJO e antes de ter a consulta com o doutor Arnaldo eu já tenho os óvulos, já tenho a doadora. E eu acho isso muito legal, porque as pessoas não sabem disso, tá, doutor Arnaldo? Muitas vezes não sabem. E as pessoas conseguem fazer uma transferência, porque já aconteceram, eu sei que já aconteceu isso, tanto no Brasil. Porque aí algumas pessoas falam assim, não, você tem que importar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu falo, gente, calma, as pessoas vão ter dificuldade, como a EPJ também tem dificuldade, tem, né, é fato. Mas o fato é que eles também têm banco de óvulos e a gente precisa ver. Porque você está numa região, de repente ele tem outra. Então, assim, explica um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que que eles têm? Entende? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre banco de óvulos, como que é o banco de óvulos de vocês, se vocês fazem como importação, se o paciente falar, eu quero importar, só para a gente dar uma geral, porque eu sei que isso é uma demanda gigante que tem, super relevante, e as pessoas têm esse negócio, nossa, mas o doutor Arnaldo tem, o doutor Arnaldo tem. Então, eu quero que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso agora, assim, para a gente deixar registrado. Bom, em primeiro lugar, não gosto de chamar que eu tenho um banco de ovos. Eu tenho uma reserva de ovos próprias nossas. A gente não vende, não passa para ninguém, não é de outras clínicas. Alguns quiseram, posso pegar e levar para minha clínica em outra cidade? Não, é a nossa reserva. E, na verdade, também a gente tem, há muito tempo a gente trabalha com ovo doado. Eu já tenho livros sobre isso, sites sobre isso, e tem um fenômeno que você conhece muito bem, que chama-se Mariana, que é uma pessoa que tem muito cativante. Então, hoje em dia, muitas pessoas não tem ninguém que não idolatra a Mariana, tem um carisma enorme. E hoje em dia, muitas pacientes não estão procurando um médico propriamente, elas estão procurando um óvulo. Então, lógico, ela deve ter informações da clínica pela idoneidade que tem e querem saber a própria recepção, falar, quero saber se tem óvulo para mim. Fala com a Mariana e a Mariana tem aquele carisma próprio dela, quem a conhece sabe disso. E ela explica, nós temos muitos pacientes e temos duas fontes que são muito comuns. A gente gosta de ajudar os pacientes. Da onde vêm esses ovos? São duas fontes, basicamente. São pacientes que fazem uma doação compartilhada. Ela é jovem, ela é fértil, é saudável, tem uma boa reserva. O problema é do marido, ela não tem uma condição financeira de pagar o tratamento. E eu proponho que ela dividiria os ovos com uma outra mulher que ajudasse financeiramente. Um outro tipo de paciente que nos procura, que tem que fazer uma fertilização, não tem uma condição financeira adequada, e aí, não sei o que faço esse trabalho, a enfermagem fala, você tem alguém na família que doaria óvulos para a nossa reserva, e isso amenizaria o custo financeiro? Então, é muito comum essas pacientes mandarem alguém, uma sobrinha, alguém que possa doar em benefício dela. Então, ela não doa o óvulo para a própria tia ou para a própria prima usar. Ela doa para a nossa reserva, porque a gente tem que manter o anonimato. Então, a gente trabalha há muito tempo com isso. E somos pessoas, a Mariana adora fazer esse trabalho. E eu também, todos nós adoramos, porque é uma satisfação de você ver a transformação que você causa nessas mulheres, e você é testemunha disso. Quando um tempo atrás isso não existia, estava já vetado a maternidade para ela. Está aqui, não vai ser mãe, e agora você dá essa oportunidade de transformar a vida, e ela esquecer que era um óvulo de doadora, porque ela é mãe, tem a família dela, isso é super emocionante para nós. Então, essa emoção que nós passamos acontece com frequência. Eu vou sempre lembrando de historinhas, e teve, no fim do ano passado, duas meninas jovenzinhas, bem gracinhas assim, que vieram doar óvulos para a moça que trabalhava com ela. E vieram, eu que, nesse caso, que ia fazer a avaliação, elas não tinham convênio nenhum, e aí elas assim, eram muito simpáticas. Eu falei, olha, eu vou fazer todos os exames que eu vou pagar para você doar, a clínica vai pagar para você. Aí vocês falam assim, já fizemos os exames, você não quer mais doar. Nossa, já pensou se isso acontece? Aí elas falaram de uma maneira muito gracinha.
Então, nós gostamos tanto dela, gostamos tanto dela, a gente quer muito ajudar, mas falaram com uma sensibilidade, me convenceram, porque vi que elas estavam lá para ajudar, era como se fosse um amor por aquela pessoa com quem elas trabalhavam. Então, essa sensibilidade que nós procuramos ter também é que a maneira que as pessoas falam que convence a gente. Então, às vezes, tem esse tipo, tem essas possibilidades, e nós temos, e a Mariana, você sabe como ela é, se eu chegar para assim, está passando na minha sala, não conhece a Mariana é doadora. Você tem doadora para ela? Fala. Eu tenho, já já vou mostrar para ela, sabe tudo de cor. Então, a Mariana, eu gosto de falar que a Mariana trabalha muito pouco tempo comigo. Há quanto tempo? 28 anos. Então, eu falo sempre, ela escolhe doadora para você melhor que você mesmo. Não se preocupe com isso, não. Você vai confirmar e depois que elas recebem, elas falam, nossa, foi a primeira que ela me deu, já acertou. Eu tenho esse privilégio. Não devia nem estar falando isso por aqui. De repente alguém faz uma oferta milionária para ela, ela vai embora, né? Devia Ah, ter... ela não vai, doutor Arnaldo, ela não vai. Não. Ela é mais ou menos, viu? Porque de repente alguém está ouvindo, olha, vou para ela. Ô, doutor Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. A Fernanda fez uma pergunta hoje e eu falei para ela para a gente fazer a pergunta aqui para o senhor. Quantas vezes uma doadora pode doar óvulos? Não existe um limite específico para isso. Existem Uhum. coisas sensatas. Trabalhos já mostraram que 6 vezes ela pode fazer doação. Mas espera aí, isso é uma regra assim, genérica. Mas qual é a regra do Conselho Regional de Medicina? Não há limite para doar. Porém, a regra é, não pode ter mais de 2 crianças nascidas por 1 milhão de habitantes. Quer dizer, se você, a graduadora, numa cidade que tem 1 milhão, ela pode ter 2 crianças nascidas lá. Se for uma grande São Paulo, ela pode ter mais, que é proporcional. Essa é a regra. Alguém botou aqui, a Mari me ajudou. Alguém escreveu que eu perdi já aqui. Com certeza. Se eu Gente, fosse se eu hum, fosse a receptora, eu nem ia falar, Mari, escolhe para mim, depois me faz surpresa. E tem características de receptora que são muito interessantes depois que elas adquirem uma confiança na gente. Muitas já falaram, doutor, eu não quero nem ver a doadora, o senhor me conhece, o senhor escolhe para mim, que eu sei que o senhor vai fazer muito bem. Porque ela não quer ter esse vínculo, cada pessoa tem uma identidade diferente. Então, é. assim que vem essas doadoras, que é um trabalho de muito tempo. Quando eu falei para vocês que ela trabalha comigo há 28 anos, e lá todo mundo trabalha há muito tempo. A Andressa trabalha comigo há 25 anos, a Juliana há 20 anos, Eveline há 20 anos. Eu acho que a mais novinha, ela trabalha há 10 anos. Ninguém vai embora. Brigam comigo, brigam muito comigo. Mas eu Ai, ninguém briga com o senhor. Eu lembro da menina de marketing te falando como sorria e sorria lindo para foto. Olha só, deixa eu te fazer. Eu quero fazer um comentário sobre a Mari, gente, porque todo mundo fala das minhas filhas, que minhas filhas, nossa, elas são maravilhosas, elas são perfeitas, elas são minha cara, embora eu não ache que é isso. E a Mari foi a peça fundamental, foi a Mari que decidiu a doadora, gente. É sério isso, tá? Eu fiquei horas, na primeira doadora, ela me ajudou, e na segunda eu já estava mais tranquila, e aí eu fiquei em dúvida de duas. E aí eu fiquei, e eu mandei uma mensagem, Mari, código tal, código tal. Ai, Mari, o que que você acha? Ela falou, Luli, vai nessa, confia em mim, é essa daqui. Aí eu falei, faz o que você quiser. Então a Mari deu a decisão final das minhas filhas, gente, é verdade isso, tá? Não é mentira, assim, pelas minhas filhas eu juro isso. E outra coisa que eu quero perguntar, doutora, aqui, a Fernanda está complementando a pergunta dela, de como é feito esse controle dos locais de óvulos que são enviados. Isso é via Anvisa, né? A Anvisa tem que mandar o reporte para a Anvisa, e a Anvisa que faz o controle, né? enviados, quer dizer, das que ficam grávidas, nós temos que ter esse controle. Ai de Uhum. nós não tivermos esse controle. E se vocês quiserem saber a verdade, é normal a Anvisa vir nos visitar todo ano. Isso é uma regra natural. Nós temos tudo perfeito. E na última vez, eles estavam pegando no pé de ovodoação. E depois de investigar, eles vão sorteando alguns prontuários e recebemos um parabéns. Eles falaram em off, vocês são a melhor clínica em organização. Isso, estou falando. E esse mérito nem ponho para mim, não, hein? Eu tenho mérito para o Rogério, a Paula, porque são eles que cuidam dessa organização aí. É a Uhum. Mariana. Mas o Rogério, que ele é bem assim, põe tudo em ordem. Eu dependo muito deles. Todos que trabalham comigo, eu dependo muito deles. Eu sou uma pessoa abençoada por ter as pessoas que estão ao meu redor. Então, esse negócio de você falar da Mariana que ela resolve, eu vou te contar uma outra historinha, mas é sempre assim. Ela sabe. Ah, não.
uma coisa que você comentou, duas coisas. Muitas pessoas já pediram que querem que eu importe ovos do exterior. A gente tem esse vínculo, podemos, mas nenhuma, depois de ver essas doadoras, concordou com isso, mudou de ideia e fez com os nossos ovos mesmos. Eu ia fazer mais um comentário com você também, que agora Hum. esqueci qual era, mas é de alguma coisa que você falou agora há pouco. Ela acerta muito bem. Ah, não, que hoje em dia se fala muito que não é bom ter aquele reconhecimento facial, e honestamente a Mariana é melhor que reconhecimento facial, você sabe disso. Ela Uhum. sabe, medir aquilo na hora, ela sabe. Eu Não, e sei que ela ela não. sabe também, como ela conhece a doadora também, gente, ela consegue, e eu lembro dessas palavras dela, ela falou, Luli, essa doadora que você está em dúvida, eu acho que é essa é a minha sugestão, já você quer a minha opinião, porque tem muito a ver do estilo de vida, tal, então ela consegue te dar um direcionamento, e eu falei, vai, e você confia, então assim, só que para chegar nesse nível, gente, você tem que estar muito tranquila e segura e confiando na pessoa que está te atendendo na clínica, né, então a Mari, na IPJ, é a pessoa de frente, então eu realmente confio na Mari, assim, por tudo que ela já fez por mim, ela é minha anja mesmo, assim, eu falo para todo mundo, que se não fosse ela, talvez não tivesse dado certo nunca, né? Eu lembro que quando eu cheguei chorando, achando que eu ia perder o bebê, que os bebês, a transferência, porque estava tendo furacão e tal, eu chorando, e a Mari quietinha, me abraçada, com aquela calma, e eu louca, histérica, chorando, e aí no final do dia liga o doutor Arnaldo, olha, a Mari me contou, e aí eu tomei a liberdade de fazer isso, então olha, essa calma, porque a gente precisa da sua tranquilidade, que você está gravidíssima, por um toque da Mari. Então, assim, olha o cuidado que ela tem. Ela me viu num estresse tão grande, chega pro doutor e fala: olha, doutor. Então, ela consegue fazer esse meio de campo, gente, que é super importante. Uma vez, teve uma paciente que entrou em contato comigo e falou assim: ah, eu não gostei do doutor Arnaldo. Ó, tô contando já. Porque eu fiquei esperando muito tempo. E uma outra falou assim: não, porque ele não faz ultrassom. Eu falei: gente, vocês acham? Imagina que você está tendo seu filho com o seu médico e a outra consulta atrasa. Que você acha disso? Né? Eu falei, por isso que existe uma equipe e você precisa confiar na equipe. Eu, por exemplo, eu ia para o Brasil, eu ia parar para isso e eu fazia questão de esperar o tempo, eu falava, atende todo mundo, eu ficava lá à noite. Né? O doutor Arnaldo, quando eu precisei escolher a doadora de novo, não vou nem falar o doutor Arnaldo, vou falar IPGO, abriu as portas e atendeu a gente no Memorial Day, num feriado, 25 de maio. Eu e o Roland, a gente pegou o avião em 4 dias para fazer todo o processo num fim de semana. E aí eu me pergunto hoje, sabe, com todas as coisas que eu ouço, gente, e eu não estou falando isso para que vocês façam com ele, não, com a IPGO, não, eu indico um monte para vocês, se vocês quiserem. Mas eu estou falando da experiência que eu tive e o quanto foi diferencial no meu processo, quando as pessoas falavam, muda de clínica. Eu vou mudar o problema, porque eu gosto deles. Eles não estão fazendo nada de que, né, que me deixam alguma coisa que eu falo, não estão, muito pelo contrário, me pegaram no colo do começo ao fim. O doutor Arnaldo me abraçava, ele me ligava, me mandava mensagem, coisa que muitos médicos não fazem. Então, todos os médicos que vocês tiverem, eu acho que vocês podem exigir isso, né? Porque não tem favor, ninguém está fazendo favor para ninguém, né? As pessoas, você tem um problema e tem alguém para resolver, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, é isso, doutora. Eu falei que a gente ia ficar 2 horas de live, eu falei para o senhor. Deixa eu só comentar que alguém colocou agora há pouco aí, como é que eu faço, como é que a gente trabalha com pacientes de outras cidades. Só alguém perguntou, já vou comentar, que é uma das coisas que a gente mais tem, que foi um dos benefícios que a pandemia nos trouxe, foi as consultas online, que não eram permitidas pelo Conselho Regional de Medicina. Hoje em dia é muito comum, se você mora em outra cidade, em outro país, é não normal hoje em dia, qualquer plataforma, eu faço direto pelo WhatsApp, a gente faz toda a conversa, eu já recebo um esquema da consulta, já põe o que ela quer, já sei qual o objetivo dela, ela já sabe disso, já passo para a Mariana, e aí, lógico, o que eu puder de mandar todos os exames para ela fazer na cidade dela, já vai fazendo, a Mariana já passa o relatório das possíveis doadoras, no caso de ovo doação, estou falando. Se não for ovo doação, é outra conversa. Mas é a mesma coisa, a ciência é a mesma. E aí, a gente consegue até que ela venha em cima da hora fazer o tratamento dela. Então, dá para resolver tudo à distância. Faz 2 semanas, eu tomei um susto porque eu fiz uma cirurgia, eu não conhecia a paciente. Só que tem uma cirurgia que pouca gente faz e eu faço. E ela falou que tinha um problema, eu já falei, eu sei fazer, já mandei para ela entendeu que era isso mesmo. Ela era de outra cidade, ela veio no sábado de manhã, eu operei no sábado depois do almoço, e no domingo ela foi embora. Essa facilidade que nós temos de mandar exame e a gente ficar recebendo, conversando,
e da praticidade. Então, hoje em dia, a consulta à distância é uma coisa É muito... super funcional, e vale super a pena, né? Então, se você se entende, e eu acho que vale a pena, eu acho que é uma maneira que você tem de aproximar e de você escolher melhor o que você vai ter, porque você vai sentir quando você conversar com o especialista que está conversando com você, você vai ver se ele está falando com você ou se ele está vendo outra coisa, né? Então, eu acho que é importante esse contato. Tem uma pergunta aqui, doutor Arnaldo, que ontem ou anteontem, eu fiz, inclusive, um post que está em um movimento sobre a doença falciforme. E a Kátia está colocando aqui, minha sobrinha ia ser doadora, e ela tem a doença, ela pode ser doadora? Eu já coloquei lá a pergunta, a resposta, mas eu gostaria que o senhor respondesse para ela. Olha, poder pode, desde que se faça um estudo genético do marido da receptora, mas normalmente as receptoras são muito seletivas, né? Então, tem coisa, vou dizer uma coisa muito clara. No Brasil, pode ser doador até 37 anos, mas nenhuma receptora quer receber um óvulo de uma mulher de 36 anos. Realmente eu não entendo, eu acho muito contraditório essa mudança, e eu acho que deveria voltar ao que era, porque antes a doadora tinha que ser no máximo 35 anos, que eu acho que é o correto, porque se o discurso é, a partir dos 35 anos, a qualidade dos óvulos cai, como que a resolução vai autorizar 37? Naturalmente, pode ser que exista, a gente sabe que existe mulher com 38 com reserva, né, boa, mas a gente também sabe que não é a maioria. Então, assim, fica a pessoa de 36, 37 anos querendo doar, muitas pessoas não vão aceitar, mas a lei autoriza que sim, né, mas todo mundo fala que a qualidade é a partir de 35, então eu falo, gente, até 35 vai, o resto, né, vê, se for a única opção que você tiver, né, ok, mas é isso. Então, eu acho que a resolução deveria ter voltado para os 35, porque não faz muito sentido. O discurso não fecha, sabe? Mas, enfim, Um coisinha. comentário muito engraçadinho que eu estou devendo para ela as fraldas, porque eu prometi, se tivesse gemelar, eu pagaria as fraldas. Eu não Pagou? prometi isso, com certeza. Pagou as fraldas? Tá brincadeira dela, com certeza. Eu posso até falar, mas é uma brincadeira, é claro. Mas seria um prazer até dar muitas fraldas só para ver você feliz, não tem preço. É que nem as pessoas falam assim, nossa, eu engravidei, eu tô enjoando, eu não aguento mais. Eu falei, tomara que você enjoe 24 horas por dia, que não saia da privada, assim, sabe? Que você fique lá sentadinha, assim, que é o sonho da gente, né? É o que a gente mais quer, então tem que passar por esse processo, sentir tudo. Dá, então. Mas faz parte, eu sempre falo para os pacientes na hora da transferência, se Deus quiser, daqui 2 meses eu quero te ver vomitando, passando mal, e daqui um ano eu quero você estar com olheiras, descabelada, acabada e linda de morrer, um bebê no colo, acabada, mas linda. Num outro momento a gente pode até fazer uma live do depois, porque eu falo, gente, a gente fica falando, né, sobre tratamento, sobre as tentativas, sobre a gravidez, mas ninguém fala depois, porque depois as coisas mudam, né, as preocupações, os desesperos mudam, porque olha, ser mãe de gêmeas com 45 anos, hoje eu tenho 51, as meninas têm 6 anos já, doutor, eu olho para trás e falo, meu Deus, como o tempo passou? Cara, é difícil, mas é uma delícia, gente. Eu acho que a maternidade foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. E eu falo para todo mundo, sabe? Eu falava que eu não queria ser mãe porque eu achava que ia atrapalhar minha carreira. E a maternidade me potencializou de uma maneira, de uma forma tão grande, assim, que eu quero ter saúde para correr com elas, eu quero correr no parque com elas são minhas companheiras, eu quero fazer e elas terem orgulho de mim. Então, assim, o Rolando hoje está viajando, volta amanhã, e segunda-feira eu viajo e volto na terça, e ele fica com as meninas. Então, eu falo, poxa vida, eu quero que elas tenham essa relação da gente, né, nessa loucura toda. Mas não é fácil, gente, não é fácil, assim, passar por périos, né, depois todos os hormônios e tal. É muito difícil, né, mas depois que tudo passa, assim, hoje eu falo, se Deus olhasse para mim e falasse, Luciana, você vai morrer e vai nascer de novo, como você quer que a sua vida seja em relação à maternidade? Eu vou falar exatamente igual, do jeito que foi, com as mesmas ferramentas, que as mesmas filhas viessem pelo mesmo tempo, que eu tivesse as mesmas perdas, porque eu me tornei uma mulher muito melhor e muito mais feliz. Então, eu sou muito grata pelo senhor, doutor Arnaldo, de verdade, assim, do fundo da minha alma, e o senhor sabe que é verdadeiro isso. Eu acredito, mas a alegria é muito grande a minha também, não só ver a sua alegria e você estar muito realizada, porque esse é o meu trabalho, e ver as pessoas realizadas com as suas famílias é uma coisa maravilhosa que alegra a minha vontade de trabalhar. Tenho Puxa, 43 anos, estou a pensar em fazer processo de ovodoação esse ano. Existe possibilidade do corpo rejeitar óvulos doados ou embrião não implantar pela idade?
A pergunta é que pode rejeitar e pode não implantar. Sempre existe essa possibilidade. Em algumas situações, nós fazemos hoje em dia alguns exames imunológicos para ver qual o perfil imunológico daquela mulher. São situações extremas. Se a pergunta dela é se pode não dar certo, pode não dar certo. A nossa taxa média de sucesso é ao redor de 70%, algumas vezes um pouco mais, um pouco menos, mas ao redor de 70%. Pode rejeitar? Você pode ter um fator imunológico que pode ser pesquisado de acordo com o seu histórico anterior, se você tem abortos ou outras histórias. Mas pode acontecer de não dar certo. Infelizmente, o negativo faz parte da nossa vida e você já passou por isso também, sabe que está incluído no tratamento essa possibilidade. É verdade. É verdade, gente. Eu quero, bom, agradecer o doutor Arnaldo e eu quero agradecer também todas as pessoas, todos vocês que ficaram aqui, que mandaram elogios pra gente, pro doutor Arnaldo, vocês que estão em tratamento com eles, que eu acabei de ver, né, seu tratamento, né, que dê certo, que realmente dê certo, mas assim, gente, eu sempre falo para todo mundo, cada um faça a sua parte. Eu fiz a minha, né, eu falei no começo da live que eu tive a ajuda de 10 mãos para ter minhas filhas, né, que foi de Deus, doutor Arnaldo, é nessa sequência mesmo, é Deus, doutor Arnaldo, depois a doadora, depois o Roland e por último fui eu. Né? Então, assim, só que eu acredito que os últimos serão os primeiros, né? Então, eu tô feliz da vida com o resultado dessas 10 mãos. Então, acreditem, confiem, gente, confia no processo, confia no movimento que Deus faz na nossa vida, tenta enxergar os sinais que Ele dá, né? Porque a gente sente quando as coisas estão caminhando e que vocês estejam em boas mãos, né? E obrigado por estar comigo aqui, me chamado. É sempre um prazer participar da sua live. Adoro conversar com você. Estou ansioso para a sua visita aqui em São Paulo e ver as crianças e tirar uma nova fotinha do momento para depois nós termos uma trajetória por muitos anos. E cada A gente tem, se Deus quiser, vai ter uma fotinho delas aí no seu mural. Quando você for reformar, você põe fotinho delas, assim, para que elas vejam quando ela for lá, falam, nossa, isso daqui era eu. E outra coisa que eu vou te falar, eu quero fazer um evento, uma reunião, nem que seja na UEPGO mesmo, para paciente, para as tentantes que vão, né, contigo ou que querem me conhecer. Eu quero fazer isso, doutora Arnaldo, eu já te contei isso, e eu quero que isso aconteça, assim, porque eu acho que tem que ser a minha história. A minha história tem você, tem a Mari, tem a EPJ. Então, assim, isso eu quero fazer mesmo. É uma coisa que está comigo já faz há muito tempo. E isso eu vou quero adorar. fazer. Eu vou Eu quero gostar. fazer. Eu quero que seja você, quero que seja a Mari, assim, que a gente faça uma coisa bem legal, um bate-papo para as pacientes, para as futuras pacientes, para todo mundo. Mas, assim, eu quero esse encontro porque é como se eu estivesse fazendo o meu livro pessoalmente, sabe? Assim, e com as meninas, eu quero que elas estejam. Então, e se possível, o Rolando também, mas se não for possível, né, pelo menos a gente tá lá e ele sabe que ele tá em tudo. Mas é uma coisa que eu tenho esse sonho e eu quero, tá? Ele vai acontecer. E é isso, gente. Então, um beijo, doutor Arnaldo. Obrigada.